Vamos agradecendo então ao Mestre amado Jesus, a equipe de André Luiz e de Emmanuel que estão aqui conosco, que já vieram à nossa casa, cuidaram do nosso lar, cuidaram de nós desde cedo, talvez desde ontem, ajustando a nossa sintonia mental, a nossa habilidade de entendimento e aprendizado para o estudo dessa noite que é tão rico em detalhes. Vamos agradecendo aos nossos anjos guardiões, que o tempo inteiro seguram as nossas mãos, nos ajudam a caminhar no momento da tormenta, do medo, da separação, da indecisão. Obrigada, Mestre Jesus. Obrigada, Pai, pelo teu eterno amor, por todas as ajudas, por toda infinita bondade que você tem para conosco. E assim, durante esse estudo, nós pedimos à equipe de André Luiz que isole toda essa sala, nos protegendo de tudo de menos positivo, desintegrando miasmas, formas de pensamento, para que nós possamos ter um estudo de muita paz e harmonia. Amém. Bom, o capítulo de hoje mexe bastante com a gente viu a semana passada a história do enterro, do velório, e agora a gente vai ver o que está acontecendo no enterro do Dimas, né? Então, nessa reta final, ele está falando, então, sei lá, faltam 2 horas para ele ser enterrado. Então, já passaram aquelas horas que são necessárias, né? Que a gente sabe que por lei precisam, mas que a gente já viu também que do lado espiritual é importante para que haja o desligamento completo, sem ser abrupto, do espírito do corpo material, né? E aí ele está mais consciente, ele continua muito enfraquecido. E a gente percebe que essa fraqueza não só vem da transição, mas também porque o corpo dele estava doente, né? Outra coisa que é interessante a gente perceber é, no capítulo passado, a gente viu que no momento do desligamento dos centros de força, que o perispírito dele foi sendo construído, né, pelo fluido cósmico universal, e aí, mas que ainda continuava muito ligado ao corpo. Nesse caso, a gente percebe o quê? Que esse perispírito, ele tá ainda mais concreto, se a gente pode chamar de concreto uma matéria tão sutil, né, como a do perispírito. Ele continua ligado ao corpo, olha só. Ele está prestes a ser enterrado e aquele fio prateado continua ligando a mente dele com o cérebro do corpo morto. E dentro desse fio continua passando energia. Então, olha só, uma coisa importante que a gente já viu nos outros livros de André Luiz, que essa energia vital que está no corpo da gente e que quando a pessoa comete um suicídio, por exemplo, que por livre e espontânea vontade corta a vida dela antes da hora, essa energia vital continua no corpo, né? E aí o que vai acontecer? E aí é quando a gente vê aqueles espíritos malfeitores, vampiros, sugando essa energia vital. Não sei se vocês se lembram do caso daquele moço que se suicidou e que foi levado para um matadouro. Eu não me lembro se foi no Missionários ou no Mensageiros, mas um capítulo muito forte que mostra pra gente o abuso, o desrespeito, né, que acontece também no plano espiritual, esse aproveitamento das energias vitais que ainda estão no corpo. E aí, então, o que os benfeitores fazem? Eles retiram o resto da energia vital que está no corpo para que o corpo dele seja respeitado. Olha só que coisa bonita. E a partir do momento em que existe o corte desse cordão
prateado, imediatamente o corpo material começa a se deteriorar. E aí o que Dimas está sentindo? E olha só que coisa importante, né? A gente perceber que os mesmos sentimentos que ele estava tendo antes da morte são os sentimentos que ele está sentindo após a morte. Preocupação, o apego com a família, pensando como é que vão ser as coisas sem ele, né? Apesar dele ter tido muita religiosidade, ele ter vivido a caridade, ele continua apegado. Então isso mexeu muito comigo, porque quantas vezes, né, e eu tô falando por mim, a gente sabe de uma coisa, a gente fala da importância dessa reforma íntima, do desapego, não só o desapego em relação a dinheiro, a trabalho, a família, mas a gente não consegue aplicar em nós mesmos, a gente não consegue se modificar, e é tão difícil. Então é um lembrete que essa mudança, essa atitude de renovação, na verdade vai ser a nossa libertação. A hora que a gente solta dessa coleira que prende a gente aqui na Terra, a gente vai conseguir receber ajuda de uma forma mais efetiva. Bom, apesar dele estar nesse estado muito fragilizado, a gente sabe que ele tinha muito merecimento. Então ele continua sendo ajudado. E aí falam da quantidade de entidades que estão ali, 20 entidades, protegendo ele no momento do sepulcro. Olha que respeito, quantos amigos, quantas pessoas será que ele não ajudou? Então, ele tem merecimento. Aí, a gente vê que outro aspecto do merecimento foi, ele pede ajuda para Maria, ele chama a mãe vem, e ele tem a capacidade de enxergar a mãe. Porque se a gente voltar aí ao próprio exemplo de André Luiz, a mãe de André Luiz ficou com ele, ao lado dele, visitando ele, por anos no umbral. E ele não conseguiu perceber essas visitas, ele não conseguiu perceber a ajuda que estava sendo dada a ele pelos benfeitores, né? Bom, e a humildade da mãe. Porque se a mãe tem esse amor incondicional, esse desejo sincero de ajudar o filho, ela não tem a habilidade certa para ajudá-lo nessa transição. Isso é outra coisa importante da gente colocar ou pensar na nossa vida. Por quê? Porque tem muitas vezes que a gente está tentando dar um passo maior que a perna. A gente acha que a gente consegue salvar o mundo, a gente vai conseguir resgatar aquela pessoa. Não! Então, essa consciência de eu não tenho as forças necessárias, mas eu vou chamar quem tem, mas eu vou te ajudar dentro dos meus limites, porque não adianta eu tentar puxar aquela pessoa que eu amo e cair também, né? Porque aí são dois precisando de ajuda em vez de um. Né? E aí a gente vê a preocupação dele e o conselho da mãe, dizendo, olha só, seu medo estabelece perigosas vibrações de queda. Então, a gente olhar para o nosso medo, que todos nós sentimos medo, seja o medo da frustração, seja o medo da perda, seja o medo da humilhação, do desamor, do desrespeito. Toda vez que a gente entra nessa faixa do medo, a gente pode se encarcerar numa zona muito perigosa. Por quê? Por causa da qualidade do nosso pensamento. A gente já viu que o nosso pensamento plasma a nossa realidade, dentro e fora de nós, né? O outro aspecto que é importante, que me chamou a atenção nesse capítulo,
foi o chamamento da mãe em relação à necessidade do respeito ao corpo. Ele fala, olha para o seu corpo, venha ver o aparelho que o serviu fielmente durante tantos anos. Contemple-o com gratidão e respeito. E quantas vezes a gente olha no espelho e a gente fica falando assim, eu não gosto desse nariz, eu não gosto dessa orelha, eu não gosto da minha mão, eu não gosto do meu bumbum, eu não... E a gente esquece que esse corpo é o instrumento que a gente precisou para poder passar por esse estado evolutivo aqui na Terra. Sem esse instrumento, a gente não teria conseguido fazer as coisas que a gente se prontificou a fazer. Então, e não é para eu pensar, eu vou respeitar o corpo a hora que eu morrer. Não, eu tenho que respeitar o meu corpo sempre. E como é que eu respeito o meu corpo? É comendo direito, é fazendo ginástica, é pensando bem, é rezando, como é que eu vou dizer? Tomando conta das minhas emoções, para que eu não atinja o meu corpo material, né? Que é uma coisa tão fácil a gente saber, muitas vezes a gente fica nervoso, aí o coração dispara, a pressão sobe, dá dor de barriga, então o efeito é imediato em relação ao que a gente está sentindo e a reação do corpo, né? Então aí continua. E eles entram então no cemitério, e aí André e Dimas têm aquela surpresa, por quê? Porque eles veem aquela multidão de espíritos no cemitério, sofrendo, uivando, gritando, enlouquecidos. E ele chega a descrever esses malfeitores atacando as vísceras catavéricas, que é exatamente pelo motivo que eu estava explicando antes, que é para conseguir sugar esse fluido vital que ainda está no corpo inanimado. É como se fosse um vampiro. E aí ele usa o exemplo falando, bom, a gente achou que o diabo, né, a gente sabe pela história, né, falando que o diabo existia. Não, o diabo somos nós. Nós, quando ainda estamos na sombra da ignorância, agimos como malfeitores. Mas, apesar de toda essa maldade que está circunscrita nesse lugar, o apoio dos benfeitores continua ali. A bondade divina continua sendo aplicada. Mas esses espíritos que estão lá, por causa da qualidade de sentimento e de qualidade mental que eles têm, eles não conseguem receber ajuda. Então, outra coisa importante para a gente lembrar, que muitas vezes as pessoas estão querendo ajudar a gente e a gente não deixa, a gente não quer. Ou a gente quer ser ajudado daquele jeito, do jeito A e não do jeito B, e a gente age como criança mimada, né? Para a gente ser ajudado, a gente primeiro precisa querer ser ajudado. Se eu não quiser deixar o outro fazer o bem para mim, esse bem não vai nunca chegar em mim, apesar da outra pessoa estar fazendo bem, né? E aí a gente vê caso aí de 2 espíritos que, por causa do apego material, da falta de religiosidade, da irresponsabilidade em relação ao uso dos empréstimos que foram dados, seja o empréstimo da maternidade, como a gente vê essa mãe irresponsável, seja o empréstimo da riqueza, como foi do homem egoísta, continuam sofrendo, e muito. E esse sofrimento é ao ponto de sentir tudo o que está acontecendo na decomposição do corpo. Então, a gente pensar em termos de filme de terror, difícil a gente imaginar uma situação mais horripilante do que essa, né? Você vê o seu corpo entrar em putrificação, você sentir
aquele ambiente de vermes rodeando você e não conseguir se largar, como a gente vê o caso da moça. E a ligação que existe entre a mente dela, a mente do espírito e o corpo inanimado embaixo da terra. Gente, esse povo está embaixo da terra, o corpo. Continua o fio. A única diferença é que esse fio não é iluminado. Por quê? Por causa da qualidade mental dessas pessoas. Então a gente vê mais uma vez que se por um lado a semeadura é livre, a colheita é sempre obrigatória. Se eu não soube amar, se eu não soube respeitar, se eu não soube aproveitar as oportunidades que foram me dadas, os talentos que eu tenho na minha vida, sejam esses talentos a minha inteligência, a minha saúde, a minha família, o dinheiro, as oportunidades de estudo, eu vou ser responsável por isso. No caso dela, a gente vê que nos últimos instantes de vida, ela tem aquele despertamento, que é outro ponto importante da gente pensar. Porque tem muita gente que acredita que vale a pena encerrar a vida antes da hora. Porque a pessoa está em coma, porque a pessoa tem uma doença que nem é incurável. E a gente vê aí, mais uma vez, que muitas vezes essa eutanásia pode inibir esse momento tão importante do despertamento consciencial do espírito. Significa o quê? Se ela tivesse morrido um pouco antes de ter esse flash de consciência da importância da maternidade, ela estaria numa situação muito pior. Ela continua sendo ajudada, ela fala, então, eu quero um médico, eu só vejo padre. Então, olha só que coisa interessante, ela tá vendo a ajuda, mas ela tá querendo a ajuda de um jeito e a ajuda tá de outro. E por causa da ignorância dela, pela falta de conhecimento e de entendimento do momento que tá passando, ela não consegue aproveitar essa ajuda. E ela age como uma pessoa enlouquecida. Da mesma forma, o homem apegado ao dinheiro. Né? Que a gente também viu um exemplo semelhante nos livros de André Luiz, em que o avô de André Luiz está no umbral e continua apegado com as riquezas dele. Então ele olha a lama e fala assim, não, você não pode pegar as minhas moedas de ouro. Eu não me lembro como ele fala exatamente, mas a visão dele da realidade era absolutamente distorcida. Ele estava estrupiado como um mendigo e se apegando àquela lama gosmenta do umbral como se fosse um tesouro, né? A capacidade da gente enxergar sempre vai ser proporcional ao que a gente está procurando. Se eu só estou procurando problema ou sofrimento, eu vou encontrar o quê? Problema e sofrimento. Se eu estiver procurando alegria, paz, o que é que eu vou encontrar? Alegria e paz. Bom, André Luiz fica chocado e fala, pô, como vocês estão deixando essas pessoas, esses espíritos sofrendo tanto? E aí a gente vê o quê? Que esse sofrimento tem dois pontos importantes. Um é que muitas vezes a gente precisa sofrer para aprender a valorizar. E a gente vai ver, ou sofrer, ou ter a falta de para poder valorizar. Como a gente vai ver no caso de Fábio, o motivo do corpo dele ter sido ser tão frágil, né? Ter sido tão frágil no próximo capítulo. Então sofrimento vem aí como uma oportunidade de despertamento consciencial. E a segunda coisa é que se eles liberassem esses espíritos imediatamente do corpo físico,
que eles seriam atacados, levados, abusados ainda mais por esses seres malfeitores. Então, olha só a sabedoria de Deus. Então, o que parece ruim, na verdade não é ruim, é bom. E é difícil a gente perceber isso no nosso dia a dia, porque quantas vezes uma coisa difícil acontece na nossa vida e a gente não consegue olhar o copo cheio naquilo. E a gente lembra, né? Lembrar do que está no Evangelho, de que muitas vezes o que parece bom pode ser ruim. E muitas vezes o que começou como ruim pode ter um efeito muito bom. Mas o estado que a gente vai chegar do outro lado, a descrição dessa semi-loucura, da completa falta de awareness do que está acontecendo ao redor deles, é muito importante para a gente pensar. Porque muitas vezes a gente está aqui na Terra e a gente também não tem essa consciência, a gente fica agindo, né? Que nem pato de um lado para o outro, atrapalhado, num estado de semi-loucura. Quando eu tenho brigas, ou eu grito, ou eu bato porta, ou eu jogo coisa, se tivesse alguém que tivesse filmando a gente naquele momento, como é que nós nos veríamos? Né? Talvez num estado de semi-loucura. Outra coisa que é importante a gente ver é que, apesar de Dimas ter o conhecimento espiritual, saber da morte, que a morte não existe, que é só uma transição, as mesmas impressões continuam do outro lado para ele, menos fortes do que desses dois espíritos que a gente estava conversando, mas continuam lá, né? E aí, então, a gente vê a importância da gente já cuidar, controlar as nossas vontades, para que a gente não sofra depois. Porque se algo é muito importante para mim aqui na Terra, a hora que eu chegar do outro lado vai ser igual. Seja o cigarro, seja a comida, seja a família, seja o dinheiro, seja o carro, seja lá o que for. Né? Essas impressões vão ficar impregnadas no meu perispírito e vão junto comigo. Né? E aí a gente vê essa frase tão profunda, dizendo que se tem alegria para todos os gostos, também tem sofrimento para todas as necessidades. E Jerônimo lembra a gente que não existe um caso só, né? Não adianta eu achar que todo mundo que é um suicida vai chegar lá do mesmo jeito, todo mundo que foi um médium bom vai chegar lá do outro lado do mesmo jeito. Da mesma forma que cada nascimento é um nascimento diferente, cada morte também do corpo físico é um fenômeno diferente. Vão ter experiências diferentes. Mas é interessante a gente perceber esse de alegria, porque para algumas pessoas a alegria pode ser poder andar no parque, para outras pode ser conversar com amigos, para outra pode ser comprar uma roupa nova, para outros fazer exercício, ganhar uma promoção. E então a gente vê que essas variações de alegria vão estar aí presentes em cada um de nós. Da mesma forma, o sofrimento que cada um de nós vai passar vai ser diferente. Por quê? Porque o sofrimento sempre vai ser alinhado com a nossa necessidade de aprendizado. Né? Então, para a gente encerrar a conversa de hoje à noite, nesse capítulo tão cheio de imagens fortes, né? Surpresa de André, que já acompanhou, já viu tanta coisa. Eu coloquei duas coisinhas para a gente repensar. A primeira é a gente fazer uma avaliação do que é que eu tenho apego. E a gente pensar como é que a gente vai lidar com esse apego. Às vezes esse apego pode vir do nosso orgulho. Então eu tenho apego a
ao meu melindre, eu tenho apego à raiva que eu sinto daquela pessoa. O apego não precisa ser só material. Não é só eu tenho apego à minha casa ou à minha família. Não. O apego pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa que eu esteja ligada, com o meu sentimento ligado aqui na Terra. Então, para a gente hoje à noite fazer essa reflexão. Qual é o meu apego? Qual é o medo que eu tenho por trás desse apego? E como é que eu consigo resolver isso? Como é que eu consigo mudar? E a segunda coisa que é para a gente pensar é: a proteção, a ajuda existe o tempo inteiro. A gente é muito mais ajudado do que nós merecemos. A gente recebe muito mais do que a gente fez. Mas e aí, quando alguém está tentando me ajudar, ou quando os espíritos estão aí tentando me ajudar, e nem sempre essa ajuda vem do jeito que eu quero, às vezes essa ajuda vem com um remédio amargo, né? Com aquele antibiótico, com aquela injeção, aquela vacina, né? Que dói, mas que vai proteger a gente de doenças ainda muito mais sérias, muito mais complicadas. Se eu não aprender a tomar aquele remédio amargo, se eu não for até o pediatra levar o meu filho para tomar as vacinas que precisa na idade certa, porque não adianta eu tomar uma vacina de poliomielite quando tenho 50 anos, né? Então, a gente tem que olhar para essas ajudas não só como ajuda que vem com cara de bolo de chocolate com calda de morango. Não. A ajuda muitas vezes vem disfarçada de problema, para que nós não cometamos um erro ainda maior. Que, de novo, a gente vai estudar isso no próximo capítulo com o André Luiz, no capítulo 16, que fala do exemplo de Fábio. Né? É isso que eu tinha para falar hoje. A gente tem um minutinho, se alguém tiver alguma pergunta para fazer. Eu vou tirar todo mundo do mute. E aí, se alguém tiver pergunta. Karina, você e a Daisy tinham feito alguns comentários, vocês têm alguma perguntinha? Não, Ana, você esclareceu bem aquela minha dúvida que eu tentei mandar antes. Eu acho interessante o seu ponto. Eu gosto muito do seu para refletir. Eu até dei uma olhada no refletir da semana passada, que era para a gente prestar atenção quanto tempo que a gente conseguia conversar, ter uma conversa boa. E eu vou continuar naquela reflexão por um tempo ainda. Mas interessante a reflexão de hoje, esse ponto, como eu ajo quando a ajuda me é oferecida. Eu acho que ao estudar, principalmente os livros do André Luiz, mas o Espiritismo em geral, mudou bastante esse conceito de ajuda, tanto o ajudar quanto receber ajuda também. Eu acho que uma interpretação errada, assim, que eu tinha, que quando eu aceito ajuda, eu estou dando trabalho para os outros, eu me sinto mal de estar dando trabalho para alguém. E aí, às vezes, eu acho que eu recebi ajuda daquele jeito que não era para ser recebida, e isso me ajudou bastante. Então, claro que ainda não sou perfeita referente a isso, mas esse estudo e o estudo do espiritismo em geral me ajuda bastante quanto à ajuda. Que bom ver isso. A André Luiz ajuda muita gente a pensar mesmo, né, no que a gente está fazendo, na forma como a gente está agindo, né? De uma forma muito delicada, muito didática. Ele explica para nós como a gente deve educar o nosso comportamento, o nosso sentimento, mas principalmente o porquê que a gente precisa fazer isso, né?
Nessa parte que você falou, eu entro no mesmo ponto que a Karina, né? Como ajo quando a ajuda me é oferecida, mas eu penso, eu tenho a mesma dificuldade que a Karina de receber ajuda, porque eu tenho a ideia de que eu estou incomodando, embora eu saiba que muitas vezes eu estou dando a oportunidade de outra pessoa fazer o bem, mas ainda assim eu acho que não é necessário e isso ainda tenho que trabalhar um pouco mais. Eu prefiro ajudar a ser ajudado, mas eu penso na parte espiritual, quando ajo, quando a ajuda me é oferecida. O problema às vezes é ouvir, é sentir, é entender que a ajuda está ali. E uma coisa que eu me repito muito às vezes quando eu me questiono ou me pego reclamando ou inconformada com alguma coisa, eu me chamo de mulher de pouca fé, aumenta a tua fé. Eu fico dizendo isso pra mim o tempo todo. E às vezes dói você perceber isso, que eu acredito que seja verdade, é pouca fé. Né, de enxergar que aquilo está ali e você ainda não consegue ver. Isso é tão complexo e tão profundo assim para mim, como eu não consigo ver ainda. Mas da mesma forma eu comparo o aprendizado dos meus filhos, às vezes quando eu estou ensinando uma tarefa ou simplesmente dando princípios morais a ele quando eles estão em conflito. Aquela coisa que a gente fala várias vezes, né? Aí às vezes você pega se perguntando como é que você não entendeu ainda, por que você não entendeu ainda que eu estou falando, mas você sabe que aquilo é questão de tempo, porque se você puxar pela sua memória, provavelmente você fez a mesma coisa, e em algum momento do seu crescimento você entendeu aquilo, mas é muito frustrante a ideia de que tem coisa que você não consegue enxergar porque você não consegue ainda, é meio... eu não gosto nem de pensar muito, porque meio que me deixa depressiva. Mas eu acho que essa sua comparação é muito humbling, né? Porque para a gente ter mais paciência, né, com aquelas pessoas que estão ao nosso redor e que a gente fala que qual parte do não você não entendeu, né? E também se colocar em relação ao plano espiritual, qual que é o nível de paciência e tolerância que eles têm conosco, né? Para deixar a gente errar e muitas vezes e continuar mostrando o caminho. Eles não desanimam, né? Eles continuam tendo esperança na gente. Então, é importante. Graças a Deus. Pois é, graças a Deus, porque senão a gente estava frita, né? Então, aí é que, para a gente encerrar, Jesus falando para a gente saber perdoar o outro não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes, significando quantas vezes forem necessárias, mesmo que seja o mesmo erro, porque nós precisamos do mesmo tipo de perdão. Então, para a gente encerrar agora, nós vamos mais uma vez agradecendo a equipe de André Luiz por esses ensinamentos, por todo o tempo e esforço que foi despendido por toda a equipe, por Emmanuel, no desenvolvimento desses livros. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estudo. Cada capítulo que vem parece que chega para a gente a hora que precisa para relembrar a lição a ser aprendida. Ajuda-nos, Senhor, a não só pregar o amor, mas principalmente trabalhar a nossa reforma íntima, a nossa transformação moral. Vamos pedindo ainda que uma chuva de luz passe a cobrir todos os nossos lares, os lares daqueles que não puderam comparecer no estudo de hoje, todos os seus familiares. Fortalece, Senhor, a célula da sociedade que é a família, começando por nós. Vamos pedindo pela paz no nosso planeta Terra, por todos aqueles que sofrem aqui e também no plano maior.
que a benemerência, que o amor de Deus possa abraçar a cada um de nós, de acordo com a nossa necessidade e merecimento. Vamos pedindo à equipe socorrista que leve todas as entidades que por acaso se encontrem nos nossos lares, até hospitais, escolas, que elas possam ser ajudadas assim como nós. E assim, Senhor, nós te agradecemos por tudo aquilo que temos, que somos, por todas as lições de amor e de dor que vivemos. E pedimos que nos fortaleça, que aumente a nossa fé e que nos ajude a fazer as escolhas certas para a nossa evolução. Graças a Deus.